Ok, podemos continuar. Então, quando a Rosa estava justamente na faculdade, né, em 1950, e quando a gente estava no auge do modernismo no Brasil. Então, temos aqui uma imagem da Rosa em visita a esse edifício do Oscar Niemeyer, juntamente com os alunos da faculdade. Naquele Agora você tem momento... que compartilhar a tela. Não está compartilhado ainda? Não. Um momentinho, então. Ótimo, agora sim. Agora sim? Sim. Sim? Tá. Nesse momento, vale ressaltar aqui no Brasil as influências que a gente tinha até durante o século XIX, particularmente, eram influências bastante europeias. Então, as praças públicas eram projetadas sob influência das composições paisagísticas francesas e inglesas no estilo eclético. E essas transformações urbanísticas em direção à higienização, modernização e embelezamento começaram a acontecer na segunda metade do século XIX, na medida em que o país enriquecia com a exportação de café e borracha. As cidades mais ricas, como Rio de Janeiro e Belém, passavam por transformações sucessivas, tentando se assemelhar às cidades europeias. Então, no final do século XIX e no começo do século XX, muitas praças públicas foram construídas aqui, em estilo eclético, adotando eixos estruturadores e pontos focais. E os princípios do estilo eclético dominavam também os jardins das residências privadas, então trazendo espécies que eram espécies todas europeias, muito pouco contato com as espécies nativas aqui do Brasil. As origens das tendências modernistas nos jardins brasileiros... Beginning that will dated down from 1930. This period identifies as a search for an identity influenced by the European characteristics that took place because of the European immigrants, especially from France. Paris, para entrar em contato com novos valores estéticos e se conectar com a modernidade, os escritores e artistas brasileiros se preocupavam com a importância de constituir uma identidade brasileira. E como expressão de vanguarda, um grupo de ilustres artistas de artes visuais, poesia, dança, promoveu em 1922, em São Paulo, um manifesto chamado Semana da Arte Moderna. Entre esses artistas, Tarsila do Amaral é uma das principais integrantes da Semana de Arte Moderna, evocando alguns dos ícones da modernidade brasileira, como os cactos e as palmeiras, que começam a aparecer aqui, e também o Lazar Segal introduziu... Also Lazar Segal, who introduced this kind of picture as a way to show the Brazilian identity. This also came in the architecture. Oscar Niemeyer. Gregory Warshawski, que também era um arquiteto russo formado em Roma, que foi muito relevante como iniciante da arquitetura moderna no Brasil. Em 1925, ele produziu um manifesto para a arquitetura moderna, e em 28 construiu em São Paulo uma das principais casas modernistas brasileiras. Sua esposa, Mina Warshawski, começou a projetar os jardins das casas com plantas tropicais. Então, começam a aparecer as primeiras plantas tropicais nos jardins brasileiros, e os cactos estão incluídos entre essas. Mina e Flávio de Carvalho começaram a promover, então, uma nova estética para os jardins brasileiros, movimento que mais tarde seria ampliado por Roberto Burle Marx. Eu vou falar brevemente sobre o Roberto Burle Marx, porque vocês já tiveram umas aulas sobre ele, mas acho que vale a pena a gente só registrar que quando ele estava em viagem em Berlim, entre 28 e 29, é que ele foi descobrir a fauna brasileira no Jardim Botânico de Dahlem. E aí, então, ele se surpreendeu com esse potencial que a gente tinha no Brasil. Em 34, ele volta para o Brasil, um pouco antes de 34, e em 34 ele assume o Departamento de Parques e Jardins do Recife,
e começa, então, a experimentar, dar um cunho mais modernista para os jardins que ele vai participando. E aí, um dos ícones, justamente, é esse cactário, essa praça em Recife, Praça Euclides da Cunha, em que ele replanta com cactos. E isso causou uma grande celeuma, uma grande discussão na época, porque era uma coisa inédita, plantar jardins com espécies nativas e principalmente os cactos, né? Então, é uma espécie de uma ruptura entre um novo vocabulário para o paisagismo modernista do século XX, combinando abordagem artística e consciência ecológica. O MEC é um dos exemplos em que Burle Marx trabalhou, juntamente com Oscar Niemeyer, num edifício que Le Corbusier tinha participado inicialmente, e aí, então, ele vai trabalhar nesses jardins dessa esplanada, contemplando o terraço e a cobertura do Ministério de Saúde e Educação, nessa época, né? E esse trabalho dele foi enriquecido ainda também com obras de arte do Cândido Portinari, que fez os murais de azulejo. Não sei se aqui aparece. Aqui a gente vê, então, nesse momento, já durante a década de 1940, né, essas inovações no jardim que são trazidas por Burle Marx, tanto com a sua linguagem quanto com as espécies que ele vai usando lá. A mesma coisa acontece, aqui a gente vê o trabalho do Portinari, e a mesma coisa vai acontecer, então, na Pampulha, no complexo da Pampulha, em Belo Horizonte, em que ele atua mais uma vez com Oscar Niemeyer numa obra de grande porte, e a gente vê aí a representação dos jardins que ele fez nesse momento. Então, toda essa influência de Burle Marx começa a ressoar pelo Brasil, a ecoar pelo Brasil, e o Parque do Flamengo é um outro marco em que ele trabalha em grandes escalas. Então, esse realmente é um dos trabalhos mais expressivos que marca a presença do arquiteto paisagista, no caso, Burle Marx, em áreas de grande escala e que inclui muitos equipamentos de lazer na cidade do Rio de Janeiro. Então, isso abre um novo ciclo, vamos dizer assim, em que ele vai compatibilizando as rodovias, as quadras de esportes, os restaurantes, os playgrounds, o teatro, tudo isso dentro desse parque, e em que ele vai introduzindo 240 diferentes espécies nativas e tropicais, e também algumas que não são brasileiras, mas ele vai trazendo uma nova estética com todas as espécies que ele vai introduzindo nesse jardim. Então, isso abre um capítulo do paisagismo no Brasil, né? Brasília, também Atos Vulcão, tudo isso vai mudando, reflete um processo de muita transformação nas artes da arquitetura brasileira. Justamente nesse momento é que estão fundadas as raízes aí em que a Rosa vai se formando. Ela se formou como arquiteta e urbanista pela FAUSP em 1955. Aqui a gente vê nessa imagem o Roberto Coelho Cardoso, que foi professor dela, num passeio em que eles estavam em Congonhas do Campo. A Rosa aparece lá no primeiro círculo na esquerda. Então, a Rosa quando ela entra na faculdade de arquitetura, a engenharia e a arquitetura tinham acabado de se separar em 1948, eram recém-separadas. E a FAUSP introduziu a disciplina de arquitetura paisagística em 1952, a ser cursada no 5º ano do curso. O responsável, então, por esse curso foi Roberto Coelho Cardoso, arquiteto californiano de ascendência portuguesa, que havia sido recomendado pelo Garrett Eckbo ao arquiteto Vilanova Artigas. Eles tinham sido colegas da Universidade de Berkeley. Então, Roberto Coelho Cardoso, tinha trabalhado por um período no Rio de Janeiro com Roberto Burle Marx e depois estava de mudança para São Paulo. Então, ele trouxe para o Brasil a linguagem da Califórnia e desenvolveu projetos expressivos. A gente vê aqui um dos projetos que ele desenvolveu na Califórnia e depois outros projetos que ele vai desenvolvendo em São Paulo. Tudo isso introduzindo uma nova linguagem que começa a influenciar uma geração de arquitetos paisagistas no Brasil.
Cardoso preparava suas aulas para os arquitetos sem intenção de gerar arquitetos paisagistas, mas ele trouxe inspiração suficiente para pelo menos 2 alunas dele, aqui presentes nesse slide, Rosa e Miranda, entrarem com tudo nessa disciplina da arquitetura paisagística. A partir da abertura desse repertório, então, elas decidiram abraçar a carreira de paisagismo numa atitude também autodidata, em busca de referências de consultoria, de jardineiros e proprietários de viveiros. Porque, realmente, a formação na FAU-USP nessa época ainda se restringia a 1 ano apenas, né? Naquela época, então, a profissão estava muito embrionária. E a Rosa e a Miranda passam a integrar, então, a 2ª geração de arquitetos paisagistas brasileiros em São Paulo, enquanto Fernando Magalhães Chassel, no Rio de Janeiro, também se introduz nessa carreira. Durante a década de 60, a Rosa começa a se introduzir na questão do planejamento. Então, ela começa a trabalhar, ela é responsável por fundar um órgão aqui em São Paulo, que era o Departamento de Parques e Áreas Verdes. Quer dizer, ela dá início a esse departamento, e ela tinha sido estagiária de George William também, com que ela fez alguns projetos. E, então, já formada e tendo se iniciado a trabalhar em áreas verdes, a Rosa começa a trabalhar, então, no planejamento paisagístico de Curitiba, juntamente com George William. Curitiba se tornou, então, uma das principais cidades a partir de então, em termos de preservação de áreas verdes no Brasil. O seu plano contemplou critérios e padrões para a criação do sistema de áreas verdes, estabelecendo o plano recreacional de áreas verdes e o plano de áreas de preservação, principalmente proteção de bacias hidrográficas. Isso da década de 70 ainda, né? Antes da década de 70. E uma característica marcante do estilo pessoal da Rosa começou a aparecer, então, em Curitiba, em que ela vai trabalhando com equipes locais. Isso é uma coisa que ela sempre foi desenvolvendo. Onde ela ia trabalhando, ela tentava preparar equipes locais e se associar a essas equipes locais, em vez de levar uma equipe de São Paulo. E, com essa experiência, então, Rosa vai se aprofundando na questão da ampla escala. E aí elas passam, então, a trabalhar juntas, Miranda e Rosa, no Departamento de Áreas Verdes de São Paulo. O prefeito era o Faria Lima, e durante esse período de 67, 68, elas vão trabalhar em 40 praças públicas da cidade. Poucas dessas foram construídas, mas foi uma coisa muito marcante como processo que foi gerando padrões e referências para projetos futuros. Essa experiência deu a Rosa a chance de ser convidada pelo arquiteto paisagista Francis Violet para ir para os Estados Unidos para uma bolsa de mestrado. O Violet veio como integrante de uma equipe de assessoria de planejamento urbano para São Paulo, e ele começou a se inteirar da metodologia que a Rosa tinha alcançado durante seu trabalho no Departamento de Parques e Áreas Verdes. E ele ficou entusiasmado e falou: Rosa, você tem que ir para os Estados Unidos e fazer um mestrado nos Estados Unidos. Mas a Rosa tinha filhos pequenos, família, trabalho aqui, e ela achou que fazer um programa de mestrado seria impossível. Mas ela topou fazer uma viagem de estudo por 3 meses nos Estados Unidos. Isso foi em 1969. Ela sempre diz que esses 3 meses foram os mais ricos para ela em termos de formação, e ela achou que realmente foi mais rico do que fazer qualquer programa de pós-graduação. Nessa programação, ela visitou 12 cidades norte-americanas, e para conhecer de perto o que tinha de mais atual em termos de arquitetura paisagística nos Estados Unidos. Projetos de escritórios, órgãos públicos e universidades, ela foi visitando para se informar sobre os programas de formação, e entre os principais escritórios de prática privada, ela foi conhecer Lawrence Halprin e Garrett Eckbo, conheceu também Thomas Church, que era a vanguarda do paisagismo nessa época, na Califórnia. Na Universidade da Pensilvânia, ela foi visitar o departamento onde atuava o Ian McHarg, que tinha acabado de lançar o seu livro Design with Nature, com a metodologia de planejamento paisagístico que viria a ser aplicada
em vários projetos que a Rosa foi desenvolvendo aqui. Essa viagem proporcionou a ela uma grande experiência de aprendizado e reflexão, e ela trouxe para o Brasil referências que iriam nortear suas diretrizes de planejamento de projeto paisagístico. Como referências brasileiras, ela sempre fala de dois Robertos, o Roberto Burle Marx e o Roberto Coelho Cardoso. E o grande parceiro dela era o Fernando Magalhães Chassel, cada um atuando numa área, mas sempre muito trocando ideias, muito par e par, desvendando essa área de projeto paisagístico e formando profissionais que trabalhavam no escritório deles, então que foram então reproduzindo todas os parâmetros que eles foram trazendo. A Rosa depois foi fazer um mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Em 1989, ela tinha chegado até a entrar na geografia e a fazer algumas aulas na geografia da USP também, porque ela achou que ela estava carente de se apoiar um pouco mais na geografia. E quando ela fez esse curso lá na FAUSP, no mestrado, ela acabou lançando esse livro de parques urbanos. Oi, Pedro. Que é um resultado da dissertação That was a job. dos parques urbanos na cidade de São Paulo. Então, esse livro foi nessa That book was in 1992. Rosa não permitiu a ela abraçar a carreira docente, mas, no entanto, ela atuou como professora titular por alguns anos. Eu fui aluna dela no Mackenzie no 5º ano. E ela sempre se preocupou muito com a importância de investir em treinamento e educação. Teve liderado vários programas de especialização In training and education. She had many training programs that could train both the teachers and professors and also those who worked in the private sector. Now A profissão de arquitetura paisagística, apesar de todos os trabalhos produzidos, não é uma profissão formal e reconhecida no Brasil. Não existe uma graduação específica. Isso significa que ainda não temos um programa de graduação na universidade. A maioria dos profissionais que trabalham nessa área são arquitetos. Existem também agrônomos, biólogos, engenheiros florestais que, de alguma forma, trabalham no campo. A Rosa havia se afiliado à IFLA, Federação Internacional de Arquitetos Paisagistas, como membro individual em 74. Durante um evento, ela recebeu do secretário-geral da IFLA, de Portugal, o desafio de criar uma associação brasileira de arquitetos paisagistas. E ela ficou muito em dúvida, não sabia como ela ia resolver essa questão, mas ela decidiu assumir o compromisso de reunir colegas da mesma carreira ou correlatos, a fim de promover a fundação da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, que ocorreu em 1976. Muito ativa desde a sua criação e conectada à IFLA e outras associações de outros países. Aqui a gente vê uma imagem da Rosa Burle Marx, no dia em que ela fundou a BAP. Eles estão aqui na sede original da FAUSP, que agora só faz alguns cursos de pós-graduação. E, a partir desse momento, ela começa a trabalhar ativamente na BAP, convocando vários colegas, fazendo todo mundo trabalhar. E, já em 78, ela faz um programa de um congresso internacional da IFLA, sediado em Salvador. Ela estava trabalhando em Salvador, nessa época, no planejamento paisagístico, e havia estabelecido alguns relacionamentos lá com o prefeito e entidades do município. Então, ela resolve que o programa deve ser realizado lá, por ser uma cidade litorânea, com riquíssimo patrimônio histórico-cultural. Essa iniciativa foi um sucesso muito grande. Compareceram 250 arquitetos paisagistas vindo de todos os continentes, das Américas, a Ásia e a Europa. E realmente foi uma coisa impressionante. Nessa época, eu estava trabalhando no escritório da Rosa, tinha acabado de entrar, e eu só via a Rosa circulando para cá e para lá, e falando no telefone, não tinha fax, não tinha nenhum recurso desse tipo, mas ela ia convocando todo mundo para esse congresso. E foi um evento riquíssimo. A Rosa participou também da criação de uma entidade, ENEPEA, que é uma entidade responsável pelo Fórum Nacional de Educação e Arquitetura Paisagística nas escolas de arquitetura,
que ocorreu em 1993. Esse fórum estabeleceu a disciplina de arquitetura paisagística como um requisito em todas as escolas de arquitetura e urbanismo. Desde então, vêm sendo realizados programas de formação de professores da área, fortalecendo e ampliando as pesquisas específicas. Ela tem cultivado uma forte relação com profissionais de países diversos desde 1970, o que proporcionou um rico intercâmbio de informações em congressos, visitas técnicas e conferências. Pela relevância da produção da Rosa, aquela participando de vários eventos da IFLA, né? Entre os quais ela encontra aqui com a Cornélia Oberlander, que foi grande companheira dela, em termos de produção, em termos de pensamento, que nos deixou há pouco tempo, faleceu, se não me engano, no ano passado, a Cornélia Oberlander, grande companheira da Rosa em suas investidas e ousadias, né? Então, pela relevância da produção da Rosa, tanto na prática privada quanto nos projetos de área pública, ela acabou sendo homenageada na 6ª Bienal Internacional de Arquitetura, realizada em São Paulo em 2005, uma sala em que ela apresentou seus projetos. Então, aqui ela trouxe uma vasta quantidade de projetos a serem apresentados, e isso também gerou uma série de um programa de palestras durante essa Bienal. Esse material dela todo foi reunido num livro, que é esse aqui, Rosa Clias, Desenhando Paisagens, Mudando uma Profissão, que foi publicado, então, em 2006. Esse livro trazia todos os últimos trabalhos que Rosa tinha participado e trazia também essas diretrizes de trabalho, de projeto. Então, ele é uma referência importante para profissionais e para alunos que estejam querendo se aprofundar na profissão. Eu conheci a Rosa em 76, e a Rosa, então, ela já estava, ela foi minha professora. Isso, é. E eu fui aluna dela na Universidade Mackenzie, em 76, e a partir das aulas de paisagismo, eu fui ficando mais interessada nessa questão da inserção da adequada. Foi aula até em Curitiba. Até. Eu acho que está misturando alguma coisa de som aí, não sei se vocês estão ouvindo isso. Interferência. Bom, acho que agora parou. Então, eu havia me formado recentemente, a Rosa me convidou para trabalhar no seu escritório. Eu fiquei muito surpresa com isso, não pensava nunca em entrar, em me introduzir nessa área de arquitetura paisagística, mas, a partir do momento em que eu entrei no escritório dela, eu fiquei muito empolgada com a profissão e decidi que aquela ia ser realmente a área a que eu ia me dedicar. Então, eu trabalhei com a Rosa durante pelo menos uns 3 anos no escritório dela e comecei a testemunhar a sua forma vigorosa, entusiasta, ao mesmo tempo apurada de trabalhar, aplicando uma metodologia que incluía parâmetros funcionais, climáticos e estéticos. Certamente, a formação e a metodologia não são suficientes para garantir uma carreira de sucesso. No meu dia a dia com a Rosa, eu observei sempre a forma com que ela se posicionava. Muitas vezes entusiástica, ousada, incansável e empenhada. Ela geralmente aconselhava os seus clientes sobre o que fazer e o que não fazer. Ela contestava a demanda, quando ela achava que aquela demanda não era adequada, ela trazia aquilo que ela achava que funcionaria, e ela sempre discutia muito com os clientes, sempre muito consciente da necessidade de trabalhar também em equipes multidisciplinares. Quando ela não conseguia, ela tentava convencer o cliente da importância de introduzir, por exemplo, um profissional da área de luminotécnica, um profissional da área de climatologia, e seus clientes, aos poucos, foram compreendendo a importância dessas equipes multidisciplinares e foram acatando essas sugestões da Rosa. E como ela sempre foi tão combativa e sempre discutiu tanto com seus clientes, eu imagino que é por isso que ela acabou ganhando esse nome de a paisagista rebelde, quando ela foi entrevistada por uma jornalista chilena que acabou colocando isso. Esse título conta muito do que a Rosa é,
de como ela é combativa, de como ela defende seus pontos de vista, acata também o dos outros, mas sempre faz valer seus argumentos. O escritório da Rosa passou por várias fases, de expansão e retração. Na última fase, o escritório se alojou dentro do apartamento dela, e lá ela tinha uma sala em que ela tinha uma equipe de trabalho, mas ela ia se associando a outros escritórios. Então, ela trabalhou... durante um período, ela fez uma sociedade com a Madalena Ré, Luciano Fiasco, Benedito Abud, num grupo que se chamava CRAF, e eles trabalharam durante 5 anos com projetos com planos ambientais. Depois desse período de trabalho, eles cada um foram trabalhando no seu escritório, mas a Rosa continuou sempre trabalhando muito com o escritório do Luciano, com o escritório também do Zé Luiz Brenner e com o nosso escritório, a Barbieri Gorski. Então, fazendo parcerias e foi enxugando, então, a equipe que trabalhava no escritório dela. Ela, sempre que começa um trabalho, ela não tem uma visão pré-concebida. Ela se decide a explorar o local do projeto, conhecer o contexto, e os primeiros passos são esses para abordar o problema. Ao mesmo tempo, ela é muito intuitiva na análise do sítio. E é claro que por trás dessa intuição está toda a sua experiência e seu senso de contemporaneidade. Uma determinação norteadora de seus trabalhos é a busca pelo caráter e pela singularidade do projeto em que ela está atuando. Ela vai desde a pequena escala até a escala grande, e sempre parte de primeiros esboços em que ela vai tentando compreender aquilo que ela está vendo, como é que são os entornos, e tudo isso vai ganhando corpo na medida em que ela vai avançando. Essa é uma situação em que a gente está trabalhando num projeto no nosso escritório, que é um parque linear em Goiânia, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Eu vou falar sobre alguns projetos que vão desde a escala residencial até a escala de planejamento urbano. Aqui um projeto numa casa no Guarujá, em que a Rosa vai trabalhando já com a questão do relevo, e ela vai trabalhando com os decks para equacionar as questões de relevo, vai introduzindo vegetação nativa própria daquela região, daquele lugar. Aqui é uma outra residência, em que ela vai trazendo coisas que são muito marcantes do vocabulário dela. Ela trabalha muito com pedra, vários tipos de pedra, então ela vai conhecendo todo o pessoal que trabalhava com pedreira aqui em São Paulo e vai explorando essa linguagem das pedras, em que ela vai trabalhando. Depois vocês vão ver em vários exemplos, a gente vai falar sobre isso. Esse é um trabalho que ela vai desenvolvendo juntamente com Rui Otaki, e vocês percebem que ela sempre tem esse esboço em que ela vai trabalhando já a volumetria da paisagem, da vegetação, sem saber ainda exatamente aquilo que ela vai especificar, mas já está muito claro no primeiro esboço de anteprojeto, tudo que está contido aí. Esse é o trabalho, então, que ela desenvolveu juntamente com o Rui Otaki, em que a arquitetura e o paisagismo estão muito relacionados. Vem que como é que alguns traços dos elementos arquitetônicos vão se rebatendo nos elementos paisagísticos que ela vai adotando. Mais uma vez, a gente vê que tem aí um muro de pedra, que ela vai sempre utilizando como divisória, como muro de arrimo, como mureta banco, né? E essa é uma situação muito interessante, que a Rosa sempre trabalha com os levantamentos planealtimétricos cadastrais, que são um instrumento importantíssimo para o nosso trabalho, mas, nesse caso, é uma residência em que ela começou a fazer, essa residência Rapoport, e ela esteve lá visitando com o Rapoport, isso é na região de Campos de Jordão, uma cidade próxima de Campos de Jordão, e aí, então, ela falou, olha, nós temos que recuperar a paisagem aqui, vamos plantar uma mata, e daqui a alguns anos você vai ter essa mata formada. E aqui a gente vê no slide da direita como realmente a mata que ela tinha plantado já adquiriu, depois de uns 5, 6 anos, um porte interessante. Então, ela volta para essa casa, para essa região, para esse sítio novamente, e aí ela vai fazer um projeto quase que em escala 1 para 1, porque como não tinha o levantamento planealtimétrico, ela vai aqui trazendo
o córrego, fazendo com que o córrego vá caindo para formar uma piscina, e assim ela vai trabalhando nesses terraços, e em croquis que ela vai fazendo lá no próprio sítio, e equacionando tudo isso. Então, é muito nessa situação, os clientes vão participando passo a passo, porque ela acabou até se instalando na casa do cliente e trabalhando aí durante um período, acompanhando toda a obra. Justamente aquela experiência que a gente tinha comentado anteriormente faz com que a Rosa vá atuando em planos maiores, como esse plano de Barra Bonita, em que ela vai trabalhar com áreas de proteção ambiental. É uma área que vai ser uma área turística depois. Vocês veem, na década de 70 e 75, ela começa a trabalhar com essa situação em que o sítio tem um caráter muito importante, são 600 mil hectares nessa área, então ela vai trabalhando ao mesmo tempo com a proteção dos recursos naturais dessa região e, ao mesmo tempo, trabalhando para fazer com que isso seja um ponto turístico a ser visitado. A mesma coisa ela vai fazer depois. Aqui a gente vê os planos que ela está desenhando, ela sempre vai se valendo dos princípios que ela aprendeu lá com o McHarg. E aqui, então, já numa proposta mais ousada, em 2003, ela vai fazer um plano uma proposta de paisagem urbana para São Luís. Ela tinha sido chamada pelo prefeito para embelezar a cidade, fazer algumas floreiras, introduzir um pouco de vegetação na cidade. E aí, quando ela vai fazer visita ao prefeito, ele falou, não, aqui a coisa é muito diferente, não vamos plantar floreiras, nós vamos ter que entender esse sítio, entender o que essa cidade apresenta de potencial paisagístico, ver quais são as áreas a serem recuperadas, e ela, então, cria Instituto da Paisagem. Ela faz com que o prefeito crie um Instituto da Paisagem que vai assegurar que esse plano vai ser levado a cabo. Então, ela trabalha durante meses nesse plano, apresenta ao prefeito, institui o Instituto da Paisagem, cria lá uns arquitetos, vai preparando, capacitando esses arquitetos para desenvolver esse plano, mas esse plano, infelizmente, nunca chegou a caminhar, porque houve uma alternância de gestão e o prefeito não chegou, então, a implantar esse plano. Mas isso também vira uma importante peça de referência de trabalho para outros profissionais. E, certamente, essa semente que ela plantou vai, alguma hora, vicejar dentro da cidade de São Luís. Ela tem trabalhado também em alguns projetos de importância muito grande, como foi o projeto do Vale do Anhangabaú. Isso é fruto de um concurso internacional, em que o escritório do Jorge William da Rosa ganharam, e elas, então, vão pôr em prática o projeto. Ele saiu do papel, finalmente, depois de 4, 5 anos, ele foi inaugurado, foi de 81 a 90, 9 anos para implantar o projeto. E, infelizmente, esse projeto acabou de ser demolido e substituído por um projeto que não tem absolutamente nada a ver com esse projeto que a Rosa tinha feito aí junto com o Jorge. Foi uma coisa muito polêmica, mas o fato é que ele já não existe mais. Aqui a gente vê algumas vistas aéreas. Ele virou um cartão de postal da cidade de São Paulo, e é interessante que um dos personagens mais ativos no combate à supressão desse projeto foi o grupo dos skatistas, que eles assumiram essa área como uma grande referência paulistana. Então, eles até fizeram depois um livro falando sobre isso, sobre a importância do Anhangabaú na vitalidade da cidade, né? Uma outra experiência urbanística que a Rosa desenvolveu foi o projeto da Avenida Paulista. Esse projeto também, ela teve uma preocupação muito grande com o desenho de piso, com o plantio. O desenho de piso, de certa maneira, evocava a bandeira paulista, e ela vai trabalhar, então, com um mosaico português preto e branco. Tem todo um estudo de fluxo que ela foi desenvolvendo,
mas esse projeto também, infelizmente, foi suprimido da paisagem e substituído por um piso de concreto que não tem nenhuma expressão, nenhuma preocupação de ritmo, de fazer essas conduções que ela propunha para o pedestre, e desapareceu. Então, é uma pena, mas realmente é o que tem acontecido na cidade de São Paulo. Ela tem trabalhado também em algumas cidades do interior de São Paulo. Esse foi um trabalho que eu participei com ela, no nosso escritório. São 2 praças conjugadas na cidade de Catanduva, e uma é a Praça da Matriz e outra é a Praça 9 de Julho. Ela fez outros projetos de praças aí também, junto com Luciano Fiaschi. E aqui a gente vê algumas imagens do projeto, que já foi implantado, esse projeto ficou realmente muito bem implantado. Rosa tem trabalhado também com entidades públicas e privadas de várias naturezas. Um trabalho muito importante, emblemático na carreira dela, foi um trabalho do Sesc Interlagos, localizado na Zona Sul de São Paulo, em 1971. É uma instituição muito forte em São Paulo, que fomentou tanto sempre as áreas de cultura, esporte, saúde e educação. E eles se instalaram aqui como um Sesc mais campestre, junto à Represa Billings, São Paulo. E foi uma excelente oportunidade que a Rosa teve para fazer um reflorestamento. Então, havia uma área muito grande de eucaliptos, ela foi substituindo os eucaliptos juntamente com um agrônomo, um botânico, o Harry Blossfield, que foi fazendo uma substituição lenta, mas aos pouquinhos ele foi suprimindo o eucalipto e introduzindo espécies de Mata Atlântica, e hoje é uma floresta belíssima, que já está lá presente, ninguém lembra mais dessa memória dos eucaliptos, né? E nesse centro recreativo, ela foi trabalhando em desenhos de várias escalas, e ao mesmo tempo trabalhando com um projeto de playgrounds muito bonitos, quadras esportivas. Então, ela pôde exercer toda a linguagem desse trabalho, que foi realmente uma coisa muito importante na carreira dela. Aí a gente vê os desenhos de playground, a relação com a água, como é que ela vai introduzindo a água, a relação com as piscinas. Aí já são algumas áreas de indústrias. Então, durante a década de 70, ela trabalhou em algumas áreas industriais. Essa era uma área de uma fábrica de fertilizantes, a Maná. Então, você vê que ela vai trabalhando desde estacionamento até áreas internas, em que ela vai levando espelhos d'água, e preocupada sempre com a qualidade de ambiente que os trabalhadores iam ter aí. Isso aqui já introduzindo dentro do edifício, os espelhos d'água. Aqui o desenho do projeto. Bom, agora é um outro projeto, então, que ela desenhou, que é uma casa de idosos que chama Largo da Meir. Em 1981, ela começou a se aprofundar, então, nessa questão do entendimento das demandas dos idosos. E ela criou um ambiente externo muito integrado aos edifícios, e, ao mesmo tempo, ela projetou também um espelho d'água, em que as pessoas podem ir circulando em volta, segurando num parapeito. Então, já existiu uma preocupação muito grande com a questão da mobilidade, com a questão da segurança nessas áreas. Aqui a gente vê uma imagem, então, tem um guarda-corpo que vai assegurando a possibilidade dos idosos irem frequentando isso, e, ao mesmo tempo, tem as áreas de estar em volta. Então, essa praça virou um elemento central dessa entidade. Ela trabalhou também na escola, no Colégio Porto Seguro. Então, a gente vê que são projetos de amplo espectro, né, que a gente está apresentando aqui. Então, esse projeto era uma área muito complexa, no Morumbi, com grandes declividades. Então, ela vai trabalhando todos esses muros de arrimo que vão desenhando a área toda. Aqui a gente já vê o projeto implantado e a importância do projeto paisagístico, né? Desde as vias de acesso, as áreas de pedestre, como é que ela vai vencendo os desníveis, como é que ela vai introduzindo a água, assim, também sempre muito presente. E o desenho
das pedras, quer dizer, tanto a pedra portuguesa quanto o arenito, quanto a pedra Goiás, ela vai brincando com toda essa paleta, que é o que vai fazendo realmente o enriquecimento do projeto dela. E a gente vê de novo a água numa área de playground. Aqui a gente vai mudando já para outro espectro. Então, ela foi responsável também por trabalhar em alguns aeroportos. Então, no aeroporto de Belém do Pará, né, é um trabalho que ela fez junto com o Luciano Fiaschi, e um trabalho no aeroporto de Congonhas, fez um trabalho também no aeroporto de Brasília. Então, isso tudo ela foi desenvolvendo juntamente com o Luciano. Aqui a gente vê outros ângulos do projeto de Congonhas. E eu acho que um dos grandes trabalhos que marcaram muito, transformaram a vida de uma cidade, foram os trabalhos que ela fez em Belém. Então, em que ela vai recuperar marcos históricos que começam no século XXI, começam a realmente entrar, a se mostrar presentes na cidade de Belém. A cidade de Belém ficou muito tempo esquecida, e toda essa série de trabalhos que foram contratados pela Secretaria de... in the city of Belém, because those historical sites were forgotten. But then the culture department decided to change the city, and she made many works there. And de cultura, e ele foi um ponto-chave, realmente, na condução desse processo, porque ele era ambicioso, ele contratou uma equipe que também era ambiciosa e ousada, que era a equipe da Rosa. Então, com isso, ele foi fazendo uma série de revitalizações. Essas são as docas, a Estação das Docas, em que ele vai restaurar os 3 edifícios principais, e a Rosa, então, vai introduzindo um passeio ao longo do rio Amá. Esse é um outro projeto, que é o Parque da Residência, em que ela vai brincar com padrões indígenas no piso em mosaico português, traz aí um trilho um bonde, que se transforma numa sorveteria, tudo isso para ir rememorando a memória do que foi essa residência do governador. Aí também se alojou um restaurante, então é uma área muito visitada. E a área o maior complexo que ela trabalhou aí foi esse complexo Feliz Lusitânia, em que ela vai recuperando edificações e vai conectando espaços abertos urbanos. Então, a gente vê aí o desenho de conexão de todos esses espaços. Esse complexo é um conjunto de edifícios do século XVII e XVIII de relevante valor histórico. Todos foram reciclados, restaurados, e ela vai transformando. Então, a Fortaleza do Presépio foi transformada em museu. O Hospital Militar, a Casa de 11 Janelas, que abriga um centro cultural. A Igreja de Santo Alexandre e o Palácio Episcopal se transformam em Museu de Arte Sacra. Tudo isso foi sendo conduzido junto com Paulo Chaves, e a gente, então, vai vendo como é que isso vai acontecendo na cidade de Belém. Então, ela vai acompanhando tudo isso o tempo todo, toda essa implementação desse projeto de grande escala. A gente vê, essa é a Casa das 11 Janelas. Então, é uma conexão muito grande, muito forte na cidade de Belém. Então, é muito marcante. Lá atrás, a gente vê o mercado, e ela faz, então, um trabalho junto desse mercado também, que é muito interessante. Então, tudo isso vai sendo conectado. E a coisa mais interessante que acontece aí, então, a gente vê aqui o pátio da Igreja de Santo Alexandre, e ela faz também aqui, esse é um mosteiro, um antigo mosteiro franciscano do século XVIII, que foi sendo utilizado para várias funções. Ele serviu de hospital a presídio. E nesse capítulo da história, ele foi restaurado e transformado no Museu de Pedras do Pará. Então, uma oficina de joalheria e casa de artesãos. Então, a Rosa leva essas pedras semi-preciosas para esses pátios, tanto na pavimentação como nesse espelho d'água que vocês estão vendo aí. Então, essa é uma característica muito forte da Rosa, que ela vai sempre buscando dar relevância
para a matéria-prima com que ela está lidando e com a valorização cultural que ela pode atribuir à edificação onde ela está trabalhando. E aqui é o Parque Mangal das Garças, que foi uma das últimas obras que a Rosa fez lá em Belém. Em Belém, isso era um terreno completamente baldio, que era do Exército, e quando ela chegou lá com o Paulo Chaves falou, Rosa, você tem que fazer alguma coisa aqui, porque as pessoas querem ver o rio e elas não conseguem, porque a vegetação ribeirinha é muito alta. E a Rosa falou, mas para que cortar a vegetação ribeirinha? Nada disso, vamos parar de cortar essa vegetação ribeirinha e vamos fazer uma outra interpretação aqui. A gente vai chegar ao rio, sim, mas através de palafitas. Então, ela vai desenvolvendo aqui o que ela chama, ela dá o nome de Mangal das Garças, porque tinha uma presença muito grande de garças aí, e a gente vê que, então, ela propõe a chegada ao rio, nesse quiosque que está palafitado, e aí ela preserva toda essa vegetação nativa, ribeirinha, que são as aningas que ela encontra lá, e nunca ninguém mais precisa cortar as aningas. Então, esse Mangal das Garças é um parque muito visitado, eles têm aí um restaurante, ele introduz também muito da flora nativa, amazônica, nesses recantos que ela vai trabalhando, então virou um outro endereço importantíssimo também na cidade de Belém. A partir desses trabalhos, ela vai sendo cada vez mais requisitada na região norte do país. Então, ela é chamada para fazer uma revitalização desse complexo, que é a Fortaleza de São José, que está localizada em Amapá, em Macapá, que é a capital de Amapá. E esse trabalho ele foi tão expressivo para a cidade que um belo dia a Rosa foi lá visitar e alguém falou que estava indo num lugar bonito. Ela falou, o que é um lugar bonito? Falou, é um parque, uma fortaleza que existe aqui. E ela se sentiu muito recompensada de saber que esse trabalho que ela tinha desenvolvido tinha sido rebatizado como o lugar bonito, que era muito frequentado pela população local. Era uma fortaleza do século XVIII, que deu origem à cidade de Macapá. E, com o passar do tempo, ela foi ficando esquecida e rodeada de edificações e foi se degradando. Aí esse projeto de paisagismo, então, atuou na demolição desses edifícios circundantes, para depois propor a integração entre o rio, a vila e a fortaleza. E o principal objetivo aqui era recuperar o interesse histórico do local. Então, em torno da fortaleza, existe uma área de 12 hectares que foi toda contemplada no projeto de atividades de lazer. Então, mais uma vez, aí a gente vê imagens já do projeto implantado, a gente vai identificando a linguagem da Rosa quando ela vai fazendo essas brincadeiras com a água e o seu desenho muito marcante, né? Sempre desenvolvido a partir de pedras da localização da área. E, por conta disso, então, ela é chamada pelo prefeito de Porto Velho para fazer uma requalificação de toda a área ribeirinha, que era ocupada por palafitas em situações muito precárias. Foi na época do PAC, a época em que a Dilma estava governando, era presidente do Brasil, e então o prefeito queria aproveitar a oportunidade de remanejar a população ribeirinha que estava em palafitas para um conjunto habitacional, e com isso ele queria que se fosse requalificada toda essa várzea ao longo do Rio Madeira. Então a Rosa, nesse momento, convidou o nosso escritório a participar do projeto junto com ela, e vocês veem que toda essa área que a gente pode observar aqui é uma área que foi reconquistada da várzea, e a ideia foi trazer palafitas, sim, mas como praças e caminhos de ciclovias e pedestres. Então, com isso, a gente foi projetando essa praça, que tem no seu centro um aquário e um espelho d'água com vegetação local. Foi um projeto da Madalena Reis, trabalho de recuperação da vegetação aqui, introdução da vegetação nesse projeto. E a gente foi fazendo todos os caminhos palafitados até conduzir dentro do Rio Madeira. E tinha um aspecto muito importante, porque
a estrada de ferro Madeira-Mamoré passa por essa região. Então, os trilhos dela estão presentes aí. E nesse projeto, então, a gente resgata a presença do trilho também da Madeira-Mamoré. Então, esse trabalho foi feito com muita pressa, acho que a gente trabalhou durante 4 meses com todo afinco para poder dar tempo de licitar, aproveitando esse recurso do parque, né? Mas, aos poucos, a gente foi percebendo que não tínhamos mais contato com ninguém mais ligava para tirar dúvida, ninguém queria saber mais nada de orçamento, e a gente percebeu que a coisa não iria para frente, e realmente esse projeto não saiu do papel. Então, foi uma pena, porque a gente tem esperança ainda que ele venha a acontecer, né? Então, a gente vê aí, a Rosa lembrou, olha, tem uma escola aqui perto, vamos aproveitar e vamos fazer um observatório de pássaros, porque aí as crianças vão ter aula de educação ambiental e, ao mesmo tempo, elas vão ter contato com a flora e com a fauna, porque aí os pássaros vão ser alimentados nessa região. Então, a gente desenvolveu também esse elemento aí como participante desse complexo. Um dos últimos trabalhos que a gente fez juntos foi um trabalho em Goiânia, fez parte de um consórcio muito grande, então, foi uma licitação em que o escritório da Rosa e o Grupo 4, que é o escritório de urbanismo de Goiânia, a Basitec, ganharam a licitação, e a Rosa convidou, então, o nosso escritório a participar. Então, desde o começo, a gente foi visitar essa área, são 26 quilômetros de comprimento, e eu lembro que a gente ia parando trecho por trecho, descendo, olhando tudo, durante dias e dias, e sentando no escritório de urbanismo para ir entendendo toda essa região, até estabelecer uma compartimentação para todos os setores em que o parque ia se desenvolver. Isso era um financiamento do BID, então a gente foi desenvolvendo trecho a trecho, e a Rosa foi andando comigo trecho a trecho, a gente foi, então, concebendo os vários tipos de parques que a gente ia introduzir dentro desse grande parque, que eram parques de vizinhança, parque urbano-ambientais, que eles chamavam também. Então, isso foi, aqui a gente vê que é um dos principais parques, que era de preservação das nascentes desse córrego, que é uma Macambira. Então, essa era uma área que estava relativamente preservada, e ele já foi implantado. Então, a gente vê que tem muitas mangueiras presentes, a vegetação que protegia as nascentes estava muito bem ainda. Então, aqui a gente desenvolveu um projeto a partir dessa situação, e aqui a gente vê também alguns parques de vizinhança que a gente foi desenvolvendo ao longo dos 26 quilômetros. Então, aqui algumas imagens do Parque Macambira. Esse é um centro de auditórios e salas de aula, justamente para conscientizar a população sobre a importância da água, do patrimônio da água na cidade de Goiânia, e para múltiplas atividades também. Aqui a gente construiu torres que marcavam onde estavam as nascentes, para valorizar a presença das nascentes aí. Esse é um dos exemplos de parques de vizinhança. Participamos também do desenvolvimento, junto com a Francine, dessa comunicação visual. Aqui vocês veem algumas áreas recém-implantadas de skate. A gente vê lá o leito do córrego, com a mata ciliar existente. Desenvolvemos também um mobiliário urbano que deveria constar desses parques. Aí esse é o projeto arquitetônico que ia sediar os parques de vizinhança, desenvolvido pelo Grupo 4. E aqui está toda a equipe presente, inclusive a Mariana Siqueira, que deu aula para vocês sobre o Cerrado. Ela participou da nossa equipe, então a gente chamou-a para ficar conduzindo o projeto durante todo o tempo. Está aqui o responsável pelo Grupo 4 em Goiânia, e esse é o meu sócio, Michel. Está toda a equipe aqui que participante.
E tudo isso, a partir de tudo isso, a Rosa foi escolhida, então, para participar de um simpósio na Universidade de Harvard, em que são 3 mulheres americanas homenageadas. Então, aqui a gente vê a Rosa, que está ao lado da Cornélia Oberlander, e a Ruth, esqueci o nome da Ruth agora, mas são, então, Cornélia, do Canadá, Ruth, dos Estados Unidos, e a Rosa. Então, eu fui chamada, então, a fazer uma palestra sobre a Rosa, e a Rosa, então, depois apresentou os projetos dela. E aqui a gente vê a Rosa também, uma homenagem que ela recebeu, o título de cidadã paulistana, porque ela é uma cidadã são-roquense, mas com tantas coisas que ela fez em São Paulo, que eu nem cheguei a mostrar aqui, do tipo o Parque da Juventude, que é internacionalmente conhecido, foi muito premiado, então ela recebe esse título de cidadã paulistana na Câmara Municipal. E, em 2019, ela recebe a homenagem do Colar de Ouro do IAB, a primeira mulher, a primeira arquiteta a ser homenageada com esse título. Então, nesse dia, ela faz um discurso em que ela fala: eu espero que eu seja a primeira de muitas. É um absurdo até hoje o IAB não ter premiado nenhuma outra colega, né? E, mais recentemente, então, a gente fez o livro da Rosa, organizamos Lúcia Costa e eu, esse livro em que a gente conta, em que ela conta, né? A gente reúne os causos que ela conta, porque ela é uma grande contadora de histórias, e aqui ela, então, vai reunindo todos os casos que vão contando a história da vida dela, da sua vivência e das paisagens que ela atuou. Então, desde o nascimento dela em São Roque, o que significou isso, a família, as origens da família. Então, foi uma experiência muito interessante que eu e a Lúcia tivemos, de fazer esse livro com ela. Durante 3 anos a gente foi elaborando esse livro. Ele foi inaugurado lançado um pouquinho antes da pandemia, e aqui a gente vê lá nos autógrafos. Isso foi no Instituto Tomiotaki, foi fila de horas para pegar o autógrafo da Rosa. Logo em seguida, aqui está Lúcia Costa e eu com a Rosa, e aqui os editores, Abílio Guerra e Silvana Romano. Mas, nos últimos anos, a gente tem tido também como homenagem à Rosa esse prêmio Rosa Clias, um grupo muito grande de professores que tem selecionado os melhores trabalhos para serem... o júri tem selecionado os trabalhos melhores para receber a premiação que recebe o nome da Rosa. Isso tem sido muito importante para a difusão da disciplina de arquitetura paisagística, e as últimas premiações, eu assisti às últimas, foram muito, muito bonitas, e eu acho que ele é uma grande contribuição para todas as faculdades de arquitetura e urbanismo, enfatizando a capacitação para a área de arquitetura paisagística. Então, eu acho que isso vem, assim, culmina, né? Quer dizer, tudo que a Rosa tem feito, eu acho que vem justamente, é uma fonte de inspiração para as próximas gerações. E o que é mais interessante é que, durante todo esse tempo que a gente tem trabalhado juntas, quando chega lá, tarde da noite, ela fala: deixa eu te mostrar uma música que talvez você ainda não conheça. Então, ela está sempre ligada, e além da gente ter um trabalho muito prazeroso juntas, ela ainda vem para falar um pouco sobre a música, que é um grande interesse na vida dela. Então, toda vez que eu viajei com a Rosa para a gente ver trabalho, ela sempre estava com o computador ligadinho lá nas músicas clássicas que ela curte. E eu acho que é isso que eu tenho para contar hoje para vocês, mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais, vejam o livro da Rosa, Vivência e Paisagens, que eu acho que lá vocês vão conhecer mais de perto o que ela é como pessoa e a força que ela tem, e como ela é inspiradora para todos nós profissionais da área. Muito obrigada pela possibilidade de falar para vocês. Muito obrigado, Cissa, pela aula de hoje. Foi uma verdadeira aula mestra, né, sobre o trabalho da Rosa,
que a gente admira tanto, né? Conheci até a Rosa, trabalhamos em algumas oportunidades juntos, eu fazendo arquitetura junto com o Maurício Kogan e ela fazendo, exigindo muito da gente, fazendo os jardins. Era uma paisagista extremamente exigente, né? E a sua presença marcou muito a minha experiência como arquiteto também, né? Uhum. Eu queria agora abrir as perguntas, né? Quem quiser fazer uma pergunta pode usar o chat, acho que é até mais fácil, né? E a gente passa as perguntas para você. Ou se alguém quiser falar pessoalmente também, as perguntas podem ser feitas em inglês ou em português, e aí os tradutores farão, né, a devida tradução. Eu vou fazer uma pergunta aqui, então, Roberto. Ok. Professor Fábio, aqui da Univap. Obrigado, Maria Cecília, pela palestra. Eu queria que você falasse um pouco a respeito, na sua visão, do que diferencia a Rosa Clias dos principais paisagistas brasileiros. Bom, eu acho que ela tem uma paixão muito grande pela profissão. Então, toda vez que ela se depara com um trabalho novo, é como se ela estivesse começando, porque é um envolvimento muito grande. Primeiro com o sítio, então essa coisa de visitar e visitar várias vezes é muito importante. O entendimento de todas as questões culturais que estão abarcadas no contexto dessa edificação, desse parque, que seja. E aí, então, com todo esse reconhecimento que ela faz, do ponto de vista tanto do sítio quanto das questões socioculturais, ela entra com a sua metodologia e, ao mesmo tempo, com a sua sensibilidade. Quando vocês puseram esse título, A Poeta da Paisagem, eu acho que realmente tem muito a ver mesmo com a poesia, porque ela vai agenciando a questão da linguagem de uma maneira muito poética mesmo. E existe sempre essa preocupação muito grande de atender a questão tecnicamente, mas de introduzir a questão, um veio artístico, que ela vai trabalhando a água, vai trabalhando a terra, vai trabalhando as pedras, a vegetação, e tudo vai se encaminhando de um jeito que é muito impressionante mesmo, como ela vai dando conta de todas as facetas envolvidas no trabalho, né? E ao mesmo tempo, eu acho que também ela sempre foi muito cercada de profissionais, de equipes multidisciplinares complementares ao trabalho dela. Então, ela sabia que ela tinha que trazer alguém de luminotécnica, que era importantíssimo, a questão dos solos era importantíssima, então ela ia sempre se apoiando em equipes muito variadas. Isso dava uma segurança muito grande para ela. E nem sempre é fácil a gente conseguir isso de um cliente, né? O cliente está sempre querendo chegar no melhor, mas sem ter que gastar muito. Os orçamentos são sempre muito apertados. Mas eu acho que tem essa questão dela conseguir fazer valer os argumentos dela para chegar onde ela quer. Então, acho que ela tem essa tenacidade também, ela não desiste, ela vai em frente, ela enfrenta e ela defende aquilo que ela acredita. Então, ela tem uma ousadia que é muito... que leva ela a fazer grandes coisas, né? Ela pensa grande. Eu acho que isso é muito marcante na personalidade dela. Tem no chat alguém está perguntando onde comprar o livro da Rosa Clias. Onde a gente pode comprar? Diretamente da editora Romano e Guerra. Eu acho que vocês, ou pela Amazon também, acho que está muito fácil de comprar pela internet, né? Mas diretamente da Romano Guerra também é possível. Maria Cecília, eu queria fazer uma pergunta. A gente, na disciplina com os alunos, a gente está organizando
e inclusive em conjunto com outra disciplina de desenho de projeto, desenho gráfico, né? Um caderno de viagem, digamos assim, né? Que Certo. será nosso guia para uma viagem que faremos no ano que vem, uma excursão visitando os diversos monumentos paisagistas do Brasil, né? Uhum. E aí os alunos estão juntando material para fazer junto com a professora Ana Botelho, também que está aqui, que também está colaborando nessa empreitada, né? Estamos juntando, então, esse material para fazer esse caderninho, assim, esse guia de viagem, né? E aí os alunos, juntando esse material, quiseram definir cada capítulo para cada paisagista, né? Utilizando 3 palavras, né? E no caso da Rosa, as palavras escolhidas foram pessoas, preservação e memória. Aí nós queríamos saber a sua opinião, se você acha que essas palavras representam o trabalho da Rosa, ou de repente você tem alguma outra sugestão de uma outra. Olha, pessoas, né? A primeira palavra é pessoas, você falou? Pessoas. Então, eu acho que retrata muito bem, eu acho que eu nem deu tempo de eu contar, já falei tanto aqui, mas ela sempre conta uma história de quando ela foi visitar o Parque da Juventude, que é aquele parque que se instalou no antigo Carandiru. E aí ela disse que estava um dia passeando, levando acho que um professor norte-americano, acho que o Robin Moore, para conhecer o projeto. E aí ela parou alguém no caminho assim, e aí, o que você acha desse lugar? E aí, então a pessoa respondeu para ela, esse lugar, eu acho que ele chegou tarde demais, porque se ele tivesse chegado antes, ele não teria perdido tantos amigos para a violência como eu já perdi. Porque esse lugar é o lugar onde a gente consegue fazer esporte, onde a gente encontra os amigos, esse lugar já tinha que ter existido há muito tempo atrás. Então, ela conta isso justamente se regozijando do papel que esse parque tem para a cidade de São Paulo. A questão da sociabilidade, a questão até da fruição da paisagem, tem lugares que são lugares mais próprios para fazer aula de tai chi ou para fazer uma meditação. Então, dentro desse organismo todo, que é o Parque da Juventude, cada um encontra o seu nicho. E ela, então, realmente fica muito feliz com o fato das pessoas estarem agradecendo esse trabalho existir. Então, é uma preocupação muito grande com as pessoas. Eu acho que essa dimensão é muito bem colocada. Então, ela falou em pessoas, que mais? A preservação e memória. E memória. Eu acho muito adequado. Eu acho que tem a questão ambiental também, que é muito definidora, porque é sempre um objeto de busca, de pesquisa, de contratação de um engenheiro florestal, de um agrônomo, de um botânico. Então, essa questão da nossa flora, ela é sempre muito procurada. Mas eu acho que essas outras dimensões definem bem a preocupação que ela tem. A memória, tanto que no Parque da Juventude também, uma outra coisa que aconteceu é que tinha lá uma ruína de um dos prédios que não chegou a ser construído, e quando ela vai fazer uma visita, o escritório que tinha trabalhado com ela, que era o escritório nossa, esqueci o nome do arquiteto agora. Era a Gasperini, Croce Flávio Gasperini. Então, eles falaram, olha, Rosa, nós vamos demolir essas ruínas, porque não faz parte do projeto. Aí ela olhou para tudo aquilo e falou, não, nós não vamos destruir essas ruínas. Essas ruínas estão junto com várias tipuanas belíssimas, é uma matinha. Se a gente demolir essas ruínas, nós vamos acabar com as árvores. Isso aqui vai se transformar num pergolado. Então, essa questão da memória do lugar, também ela traz... Aí nem tem um componente então, histórico no sentido clássico, mas ela traz aquele elemento como um elemento que conta uma história, né? E, ao mesmo tempo, preserva uma área. Então, eu acho que são muito convenientes essas associações que eles estão fazendo, assim, os alunos.
E essas ruínas realmente foram muito bem aproveitadas, né, dentro do conjunto, né? O resultado é fantástico, realmente. É uma Virou um lugar, evocação. né? Aquele sentido de criar um lugar, né, É, dentro do espaço. exato. Tem uma outra Eu pergunta acho que aqui. essa observação que ela tem dos espaços é fundamental. Isso também aconteceu na Lagoa de Abaeté. Quando ela vai fazer o projeto da Lagoa de Abaeté, nem cheguei a mostrar, porque tive que fazer uma seleção aqui para mostrar para vocês. Mas ela vê que existiam as lavadeiras, que sempre lavaram roupa nas margens da Lagoa do Abaeté. E aí, o que ela propõe quando ela faz o parque? Uma casa das lavadeiras. Então, ela faz uma casa com as janelas todas abertas para a lagoa, porque as lavadeiras vão continuar a lavar a roupa onde elas sempre lavaram, mas agora com conforto e sem perder o acesso à paisagem que elas sempre tiveram. Então, eu acho que são observações que ela vai tendo e que vão enriquecendo muito o trabalho, né? Essa perspicácia de entender quem é o usuário potencial, isso é muito presente no trabalho dela. Tem mais uma pergunta aqui, que é da Sheila Andrade. Adorou a palestra. Pergunta, dentre tantos trabalhos belíssimos, quais você considera os mais emblemáticos? Nossa, pergunta muito difícil essa. Mas eu acho que, assim, como áreas de muita frequência, de muita busca, eu acho que são alguns que são muito emblemáticos, que são o Parque da Juventude, o Mangal das Garças, a Lagoa do Abaeté, justamente, esse do Macapá, que eu acho que eles são lugares que trabalham com várias dimensões e que reúnem muitas pessoas e que se transformam em áreas de referência das cidades. Então, eu já vi várias vezes que eu andei viajando de avião, quando a gente podia ainda viajar, eu me lembro que tinha as revistas dos aviões que traziam as obras da Rosa como elementos turísticos. Então, ela realmente põe nas cidades um novo pingo ali, que fala, é aqui que você tem que visitar. Então, ela vai transformando o caráter das cidades através dessas obras, que começam a ser tão emblemáticas, tão referenciais. Eu acho que esses são os pontos realmente de transformação de um ambiente urbano. Temos aqui um comentário do Eduardo Barra, Uhum. que diz assim, a palavra fundamental para definir a rosa é a força. Bem colocado, Eduardo. Então, anotem, É isso alunos, mesmo. que tem mais uma palavra aí para a rosa. É isso mesmo. Mais uma pergunta. Ela é uma grande locomotiva, né, que vai levando todos nós. Uma pergunta da Moema, a relação dela com a Flor do Cerrado. Eu acho que essa coisa da Flor do Cerrado, ela foi cunhada justamente numa palestra que a Rosa deu em Brasília, acho que na UNB, e que começam a associá-la, então, à Flor do Cerrado. Então, eles começam a chamar Rosa a Flor do Cerrado, porque ela tem essa ligação muito forte com cada um dos biomas brasileiros, né? Então, quando a gente foi, por exemplo, fazer esse trabalho do Macambira Nicuns, a gente trabalhou conosco um engenheiro florestal que foi nos apresentando muita coisa do Cerrado que a gente não conhecia. E aí, então, essa ligação que ela vai estabelecendo passa por esses profissionais que detêm esse conhecimento, né? E eu acho que a Flor do Cerrado é realmente no sentido dela se conectar com o bioma onde ela está trabalhando e buscar o conhecimento para ser aplicado naquele projeto. E, inclusive, uma das coisas que foram muito ressaltadas quando a gente fez esse trabalho no Macambira Nicuns é a importância dos viveiros que estejam produzindo flora local. Porque quando ela trabalhou em Belém, muitas das espécies vegetais vinham do Ceasa de São Paulo. Não tem menor cabimento nisso, né? Mas é fato, quer dizer, a gente tem uma deficiência muito grande
de viveiros que estejam produzindo espécies de acordo com o bioma, pertinentes a cada bioma brasileiro. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem pela frente e que a gente tem que ver jeitos de estratégias de fomento para esses viveiros produzirem. Porque a legislação já obriga que a gente trabalhe com uma flora nativa, mas nem sempre a gente consegue. E quando você planta 26 quilômetros de comprimento, as duas margens, portanto, 52 quilômetros de comprimento, quem é que vai fornecer vegetal para isso, espécie vegetal para isso? Então, seria uma coisa impossível mesmo, a menos que a Prefeitura de Goiânia já estivesse preparando os viveiros para um fornecimento para daí a 10, 20 anos, né? Mas são passos que a gente tem que dar ainda, né? E a Rosa acho que foi abrindo caminhos para que a gente possa ir trabalhando muito atrás disso, porque nós temos que desbravar muitas áreas ainda para essa profissão crescer e se fazer presente em cada município brasileiro. Obrigado. A Fernanda Haddad quer fazer uma pergunta, acho que é pessoalmente, né? Fernanda? Cissa, muito assim emocionante essa sua aula, esse depoimento todo, viu? Obrigada, muito legal mesmo, né? E aí eu ia te perguntar uma coisa, assim, porque a gente sabe da Rosa que ela teve a relação dela com o Roberto Cardoso, né, que influenciou muito e tal, e depois ela foi estudar nos Estados Unidos um período, e aí voltou, e eu ia te perguntar, você sente essa influência do paisagismo moderno americano, assim, conceitualmente ou metodologicamente, na forma dela de trabalhar, assim? Muito, é muito presente. Eu acho que um dos primeiros trabalhos que eu fiz no escritório dela, ainda não se usava computador, e foi justamente um trabalho de entender essas camadas que eram propostas pelo Ian McHarg, de trabalhar a declividade, a exposição de vertentes à luminosidade, a questão das águas e da drenagem natural do terreno, sobreposição. Essas sobreposições todas a gente já trabalhava desde a década de 80, final da década de 70, eu comecei a trabalhar com ela. Mas o meu primeiro trabalho foi um trabalho desses, de aplicar a metodologia do McHarg a um condomínio que a gente estava fazendo. Então, é muito presente isso. E, ao mesmo tempo, eu acho que ela tem uma influência muito positiva também, que nas viagens que ela faz, nas viagens que ela ia para os congressos da IFLA, que agora ninguém está viajando, mas quando ela fazia essas viagens, ela aproveitava ao máximo a experiência dos colegas para ir incorporando certos princípios, porque realmente a gente aprende muito com os colegas, né? Como é que eles pensaram, qual a estratégia que eles estabeleceram, como é que eles conseguiram aquele dado, como é que eles inseriram um elemento artístico naquilo. Então, eu acho que o tempo todo que ela viaja, e eu tive essa oportunidade de fazer muitas viagens com ela vai absorvendo essas coisas, né? Então, até no livro, o livro da Rosa, ela conta muito das viagens que ela fez também para Israel, em que ela vai entendendo o poder das artes plásticas nos trabalhos de arquitetura paisagística, né? Então, ela vai introduzindo isso. Quando ela faz em Salvador, por exemplo, ela faz o Parque das Esculturas, que ela inventa da cabeça dela, ninguém pediu nada disso para ela. Mas ela chega lá e fala, precisa de um parque de esculturas aqui. E aí ela vai atrás dos escultores, dos artistas. Então, é uma coisa de uma curiosidade, de uma falta de preguiça, né? Que é impressionante mesmo, ela é incansável. Ela cansa a gente, mas ela não se cansa. Porque, realmente, essa situação de trabalhar com ela é muito desafiadora, no sentido de que sempre tem alguma coisa que pode ser inserida, né? Então, acho que ela ensina muito mesmo para a gente, constantemente. E isso se traduz muito. Eu acho que esse legado do Roberto Coelho Cardoso, em que ela fala dos Robertos, né? O Coelho Cardoso e o Burle Marx, é muito importante na carreira dela. Está sempre permeando. Só para encerrar, tem um comentário de uma aluna nossa, a Melina Nascimento. Só um minutinho, já pulou que incrível poder ouvir mais sobre a Rosa. Muito obrigada, Maria Cecília.
agregou demais à nossa pesquisa. Ai, que bom. Tem mais um comentário aqui, uma pergunta só para encerrar, já estamos no horário, né? Estou acompanhando os trabalhos da Mariana Siqueira e do professor Júlio Pastore, da Universidade de Brasília, e fiquei muito curiosa de saber mais sobre a visita a Brasília. Acho que essa é uma pergunta mais para a viagem programada para o ano que vem. Aí acho que vocês podem... Bom, vocês tiveram aula com a Mariana, vocês já conheceram ela, eu acho que ela está fazendo um trabalho muito interessante mesmo, porque quando ela trabalhou conosco no Macambira Nicuns, acho que foi das primeiras apresentações de espécies do Cerrado que ela travou contato, porque a gente estava sempre em busca dos livrinhos que foram publicados em Brasília sobre espécies do Cerrado, e o tempo todo a gente estava consultando o engenheiro florestal. Então, eu acho que ela iniciou esse contato a partir desse trabalho e foi fundo na busca de introduzir nos jardins de Brasília, né, o Cerrado. Então, mais uma última pergunta, abusando um pouquinho do tempo da Maria Cecília. Uma pergunta de um aluno nosso, o Alberto. Agora que mencionou sobre a metodologia norte-americana, na disciplina de paisagismo fiz trabalho sobre a Carol Franklin e achei uma relação parecida entre o trabalho de ambas. Achei incrível. Existe alguma relação? Olha, eu não conheço o trabalho da Carol Franklin, vou até procurar. Então, realmente não conheço. Mas eu não me lembro dela ter feito uma menção sobre esse trabalho. Eu acho que ela teve muitos arquitetos que ela admirou muito, que entre eles foi o Ecbo, aqueles que eu mostrei, o Thomas Church, o Lawrence Halprin, acho que ela era realmente também foi muito contato com o Lawrence Halprin foi muito forte para ela, e então ela também bebia muito nessa fonte, né, nesses exemplos, mas eu não estou lembrada desse nome da Carol Franklin, sinceramente, vou atrás. Ok, nosso tempo já, infelizmente, se esgotou. Ui, meu gato. Então, eu quero encerrar só agradecendo mais uma vez a presença e a generosidade da nossa palestrante, Maria Cecília Gorski, né? Agradecendo também a presença de todos vocês, alunos, professores, aqui no Brasil e fora do Brasil, né? E convidando vocês a outras atividades que ainda hoje à noite terá a 23ª Semana de Arquitetura e Urbanismo. Então, estão todos bem-vindos. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Foi muito prazer estar com vocês. It was very interesting. Thank you. Thank you very much. Welcome. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau. Obrigada. Roberto, Oi. você pode postar o link do evento de hoje à noite? Posto. Só um minutinho, vou pausar a gravação. Um abraço, Fábio. Um abraço, Ana. Saudade de